Pronto. Bom dia. A paz. Hoje eu tô sem voz. Eu vou... Ai, que chato, eu vou ter que falar mais, né? Poxa vida, nossa. Então, hoje é dia 15 de setembro, né? Estamos em São Paulo, um climinha agradável, céu bem azulzinho, bonito. E nós vamos iniciar... Bom dia. Bom dia. Design. Tá no meu? É que eu não enxergo. Eu também não tô conseguindo identificar. Dá um oi aí pra a gente saber quem é direito. Não, porque ontem foi um dia abençoado por Deus, né? Eu junto com muitos amigos do hobby estivemos no primeiro evento lá em Sorocaba, né? Trabalhando lá junto com o grupo de Sorocaba de hobby de plastimodelismo. Foi incrível, né? Então foi um trabalho intenso, o dia inteiro, muito julgamento de peças, muita conversa. E aí eu já estava meio ruinzinho de gripe na semana passada, né? Melhorando, né? Mas aí o desgaste na voz foi muito grande. Então hoje vou me resguardar um pouquinho, né? Mas agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui no estudo bíblico, na leitura da palavra, né? Pedindo que Ele esteja sempre com a gente, como Ele sempre está, né? É Rita Gonçalves, designer Rita Gonçalves. Olá, Rita. Bom dia. Bom dia. Então, vamos para a leitura do livro de Êxodo, capítulo 19, que diz assim: Os israelitas partiram de Refidim. Então, vamos lembrar também que o último capítulo foi a visita de Jetro para Moisés, né, o sogro dele, que foi levar para ele a mulher, os filhos, e observou, né, a questão de como que ele se organizava para atender o povo. Falou, isso aí tá errado, né? Vamos, se você fizer de outra forma, você vai cansar menos, tanto você quanto o povo. E aqui, continuando, eles então partiram de Refidim, e no dia 1º do terceiro mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram o acampamento ao pé do monte Sinai. E Moisés subiu o monte para se encontrar com Deus. Então, assim, o período entre a saída do Egito até o pé do monte Sinai, onde ia ser entregue uma nova aliança de Deus com o seu povo, foram 3 meses. Nós vivemos esse ano, né? Esse período que o Senhor nos ajudou a contar os dias, e foi um período de muitas renúncias, porque é aquela coisa, né? A gente sai do Egito, mas o Egito não sai da gente assim tão fácil, É um né? processo, né? Exato. E aí, quando a gente realmente passar pelo ciclo completo de um ano, né? Aí vivendo pelo menos o básico do calendário de Deus, a gente vai conseguir começar a compartilhar isso de forma mais profunda por aqui. E Só citou o calendário, que é o calendário bíblico, né? É que quando você faz as renúncias, tem que ser feita no tribunal celestial, na data correta. sim, Então, quando você consegue ter o discernimento e entra, né? Você faz as renúncias e o seu advogado, que é Jesus, interpela por você, né? olha quem chegou aí, Quem quem é? é vivo sempre aparece, Rogério. Ô, irmão. Deus te abençoe, queridão. Saudade. E quando você apresenta a sua causa e Jesus, que é o seu advogado, atua, né, com a sua presença no tribunal celestial, porque ele atua sempre. Mas quando você se apresenta, você mostra a atitude, né? E aí, esse ciclo de um ano, porque é todo ano, né? É anualmente.
quando você completa o ciclo, você já vai entrar com outras renúncias, outras interpelações, porque aquelas já não existem mais, né? Ele falou saudades também, ótima palavra para começar bem a semana. Valeu, querido. Então, assim, quando a gente se posiciona no tempo de Deus, não dos homens, a gente vai realmente pelo ciclo do espiral com Deus, sabe? Que é vertical. Agora, quando eu não tenho nem noção de que isso existe, né? Quando esse conhecimento que está na Bíblia, né, não é revelado para mim, eu fico andando em círculos. Eu não vou em espiral crescente, entendeu? Eu fico andando só com o cachorro atrás do rabo, sabe? Fazer os pedidos fora do tempo. Exatamente. E é claro, e isso não tem necessariamente a ver com a nossa salvação em si, porque a partir do momento que você crê com todo o seu coração que Jesus é o seu Salvador, que Ele morreu na cruz por você, né? E você se mantém ali fiel, que o Espírito Santo está te guiando, você, mesmo que morra na carne, não vai morrer duas vezes, sabe? Porém, o Senhor também nos chamou ao governo, sabe? A você em vida poder o ser usado para a salvação de outros, entendeu? Então, quando eu me furto a esse papel, quando eu não estudo o suficiente e não me posiciono, só estou pensando na minha salvação, não do reino, a minha vida aqui na carne é muito ruim, né? Por isso que a gente vê muito crente em situações muito difíceis, entendeu? E não é isso que a gente dá brechas. Exato, né? Então, continuando aqui, do monte, o Senhor Deus chamou Moisés e disse: diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: vocês viram com seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão meu povo. Se me obedecerem e cumprirem a minha aliança. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão meu povo escolhido por mim. Vocês são um povo separado somente para mim e me servirão como sacerdotes. É isso que você dirá aos israelitas. Então, desde o início, o Senhor estava preparando um povo para ele, a igreja dele, né? Que a princípio, né, eram os descendentes de Abraão, mas tinha um mistério, né? Que Paulo fala disso. Que sempre foi a intenção do Senhor, mas ele só poderia revelar no tempo correto, que isso seria aberto, né, a toda a humanidade, para que fosse realmente uma nação de sacerdotes, né? Agora, não são todos que vão aderir a isso, infelizmente, né? Nós estamos aí com o tempo correndo, né? O relógio não para e por isso é tão importante espalhar a palavra. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés... Responder da boca para fora é fácil, né? Exato. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. Ele disse a Moisés: eu vou falar com você numa nuvem escura, para que o povo possa ouvir a nossa conversa e para que daqui em diante sempre confie em você, né? Moisés contou a Deus, o Senhor, o que o povo havia respondido. E o Senhor lhe disse: vá falar ao povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã purificando-se para me adorar. Eles devem lavar as suas roupas, se aprontar para depois de amanhã. Nesse dia, eu descerei sobre o monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. Marque limites em volta da montanha, para que o povo não passe dali. E diga-lhes que não subam o monte,
nem cheguem perto dele. Se alguma pessoa puser o pé nele, deverá ser morta. Ninguém deverá tocar nessa pessoa. Ela será morta a pedradas ou com flechas. Isso deve ser feito tanto com pessoas como com animais. Porém, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir o monte. Então, ordem, organização, né? Rogério nos ensinou isso muito bem. Então Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse para adorar a Deus. E todos lavaram suas roupas. Aí Moisés disse: fiquem prontos para depois de amanhã e até lá não tenham relações sexuais. Na manhã do terceiro dia, houve trovoadas. Então, assim, para entrar na presença de Deus, né? Olha o que ele pediu aqui em relação à purificação. Na manhã do terceiro dia, houve trovoadas e relâmpagos. Uma nuvem escura apareceu no monte e ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés os levou para fora do acampamento a fim de se encontrarem com Deus, e eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia muito. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou e Deus respondeu no barulho do trovão. O Senhor desceu no alto do monte Sinai e chamou Moisés para que ele fosse até lá. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desça e avise ao povo que não passe os limites para chegar perto a fim de me ver. Se passarem, muitos deles morrerão. Avise também os sacerdotes que eles devem se purificar a fim de poderem chegar perto de mim. Se não se purificarem, eu os matarei. E não porque Deus é vingativo, gente. É porque a glória dele é muito forte. Entendeu? E se você não estiver preparado fisicamente para isso, sim, queima, tá? Então Moisés disse a Deus, o Senhor: o povo não poderá subir o monte, pois tu nos mandaste respeitar esse monte como lugar sagrado. E mandaste também marcar limites em volta dele. Então o Senhor respondeu: desça e depois volte com Arão. Porém, os sacerdotes e o povo não devem passar os limites a fim de subir até o lugar onde estou. Se fizerem isso, eu os matarei. Aí Moisés desceu até o lugar onde o povo estava e contou o que Deus tinha dito. Capítulo 20. Deus falou e foi isto que ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Então aqui ele já começou a falar sobre os 10 mandamentos, né? Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Essas águas referem-se ao imenso oceano subterrâneo, tá, gente? E isso está sendo dito agora, e os cientistas disseram que descobriram um lençol a mais de 600 quilômetros de profundidade com 5 vezes a quantidade de água somada de todos os oceanos da Terra. Que descoberta! Está aqui na Bíblia, no começo dela. Então, não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trisnetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações.
Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Terceiro mandamento. Quarto, guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor seu Deus. O sábado é o 7º dia. E a Bíblia também diz que o primeiro dia da semana é o domingo. Só ir lá em João 20. E a Bíblia também já disse que na sexta-feira ele mandava a provisão do maná em dobro, justamente para que o povo não tivesse que trabalhar no sábado para estar na presença dele. A Bíblia também diz que ao longo do silêncio que houve entre o Antigo e o Novo Testamento, 400 anos de silêncio, os fariseus levaram essa questão da observação do sábado ao extremo e com muita hipocrisia. Então Jesus veio para limpar isso e não para deixar de cumprir o mandamento. Muito menos para ser o Senhor, como o povo distorceu a fala de Jesus. Eu sou o Senhor do sábado porque eu sou filho dele, né? Ou seja, ele veio para fazer aquilo que tinha que ser feito no dia santo e não todas as outras coisas que os homens colocaram como exigências para aquele dia, que não tem nada a ver com a essência que Deus deu. Ele fala: não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus escravos, nem suas escravas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Então, ele separou, é o dia dele, não é o dia que eu escolho, né? O sábado é sobre obediência e não conveniência. 5º mandamento: respeite o seu pai e a sua mãe, vírgula, para que você viva muito tempo na terra que estou dando. Não existe assim, vírgula, só se papai e mamãe forem bonzinhos com você. Entendeu? Então, muitos pais, muitas mães não cumprem os seus papéis, infelizmente, né? Mas isso não nos dá o direito de desonrá-los. A gente pode respeitar sem concordar, a gente pode respeitar sem, às vezes, até querer conviver, mas nunca abandonar, no sentido de deixar aos cuidados do mundo se estão precisando de nós, né? A palavra que foi colocada aí é respeito. Exato. Não tem outra, é só essa. Respeite seu pai e sua mãe. Porque foram eles que o trouxeram para a vida na carne, né? 6º mandamento: não mate. E aqui o não matar se refere à vida desde que se entende como vida, né? Desde a concepção. Vale lembrar, né? 7º mandamento. Se existem células se multiplicando, é porque existe vida ali, né? Agora, se o pessoal da biologia acha que Uma bactéria uma lá bactéria em Marte tem é vida, vida. né? Mas dentro do corpo feto não é uma vida. Não é uma vida, né? Tem que estudar mais um pouquinho, né? E aí, 7º mandamento: não cometa adultério, né? O que é o adultério aqui, segundo a Bíblia, né? É toda relação fora do casamento. Ok? Não roube, não dê testemunho falso contra ninguém, ou seja, não é para falar mentira. E a gente fala o tempo inteiro, né? Quer dizer, já falei muito mais. O Espírito Santo que continue me ajudando.
Não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Não ter inveja do outro, cuida da tua vida, né? Então, isso aqui é o basiquinho, a listinha de Deus. E aí a gente olha para isso e fala, cara, já fiz de tudo um pouco, né? O que eu faço? E tá para nascer ser humano que consegue seguir isso tudo, arrisca até o final dos seus dias. Só Jesus conseguiu. Mas se ele conseguiu, se ele é o modelo, né? Porque ele tinha Espírito Santo, então não é impossível. Primeiro ponto. Segundo ponto é que a partir do momento que nós estamos no momento da graça e a gente pode ter acesso ao Espírito Santo, ele vai fazendo uma transformação em nós para que a gente consiga seguir isso aqui, porque essas leis foram gravadas no nosso coração e na nossa mente, certo? Mais do que isso, quando nós somos levados ao tribunal, que a gente estava falando no começo, né? E nosso acusador está lá falando para Deus, não, mas esse aqui matou, aquele ali adulterou, aquele ali fez isso aqui, entendeu? E fora que não é só o que a gente faz nessa vida, é tudo que a gente herda pelo sangue dos nossos antepassados. Porque o sangue fala. Porque ele também falou aqui no capítulo passado, quem me obedece, eu abençoo por milhares de gerações, quem não, eu pego até, né? Então, quando eu tô no tribunal e o acusador está ali em atuação, né? Eu tenho uma carta, todos nós temos uma carta na manga, né? Peraí, Jesus morreu por mim na cruz. Ele era um inocente. Ele deu a sua vida para que todos os meus pecados fossem perdoados por Deus. Agora, isso é válido quando, primeiro, eu não acredito nisso? Quando eu não honro a Jesus? Não, não é válido. Isso é válido quando, mesmo eu acreditando, eu não estar presente no tribunal? Também não é válido, porque daí o acusador, ele ganha a revelia, né? Então a gente tem que entender de direito também, gente. Sabe? Tem que entender como é que funciona o jogo para que eu possa jogar, né? Existe um tabuleiro, existem as suas peças, existem as suas regras, né? Se na terra eu não posso dar uma de louca falando assim, eu não conheço a Constituição, não sabia que não podia fazer isso. Ou, eu tô lá dirigindo, né? E, eu não posso ser punida porque infringi essa regra de trânsito, porque eu não lembrei, essa aí eu errei lá no teste, entendeu? Não posso, eu vou ser punida de qualquer forma. Então, se eu honro, né, se eu respeito as leis dos homens, por que é que eu não vou me fazer conhecer as leis de Deus e como que funciona todo o trâmite para que elas sejam cumpridas? Tá? E aí, continuando aqui, versículo 18. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então, eles tremeram de medo e ficaram de longe e disseram a Moisés, se você falar, nós ouviremos. Mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então Moisés respondeu, não tenham medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo a fim de que não pequem. E o povo ficou em pé de longe e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Então o povo nessa época não estava ainda preparado para ter acesso a Deus diretamente, né? Então Moisés fez esse papel, ele era um profeta, assim como outros profetas do Antigo Testamento. E olha que bênção, depois que Jesus vai e morre por nós e rasga o véu do templo, né? Nós, graças a ele, por isso que é em nome de Jesus, somente na companhia dele, porque ele é o nosso sumo sacerdote, temos agora acesso a Deus Pai. A gente não precisa mais de sacerdotes na terra, que são tão imperfeitos quanto a gente. Nós temos a Jesus. Então por isso eu não preciso ouvir meu pastor? Não, criatura, o cara pálida. Para com isso também. Começa a radicalizar também não dá, né? Porque cada um tem uma função no reino de Deus, né? Então o pastor, por exemplo, ele não precisa ser um intermediário, não precisa e não deve ser um intermediário entre você e Deus. Mas para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, ele pode fazer essa ponte sim.
Depois, uma vez que você já é batizado, você já recebeu o Espírito Santo, Já está começando a andar no caminho. você entra pro barco, entendeu? É diferente. Aí você começa a colaborar na comunidade. Exato. Agora, para aqueles que ainda precisam vir para a turma, preciso de apóstolos, de pastores, de evangelistas, de profetas, de mestres, tá bom? Gente, eu tô tagarela, eu tô aproveitando, porque ele tá sem voz. Vocês perceberam, né? E aí, versículo 22. Então o Senhor ordenou que Moisés dissesse aos israelitas o seguinte: vocês viram que lá do céu eu lhes falei, não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Ele já sabia o que ia acontecer. Você vê que a primeira coisa que aconteceu quando Moisés subiu, porque as leis faladas não estavam sendo já obedecidas logo de pronto, ele falou: vamos gravar, eu vou escrever para o povo, né? Mas esse período de 40 dias que Moisés ficou no monte, a primeira coisa que eles fizeram foi o bezerro de ouro. Aí faça um altar de terra para mim e em cima dele ofereça suas ovelhas e seus bois como sacrifícios que serão completamente queimados e como ofertas de paz. Eu separei lugares para que neles vocês me adorem. Nesses lugares eu me encontrarei com vocês e os abençoarei. Se fizerem um altar de pedras para mim, não usem pedras cortadas com ferramentas, pois na construção do meu altar não poderão ser usadas pedras cortadas com ferramentas. Não façam o meu altar com degraus, porque se fizerem, a nudez de vocês vai aparecer ali. Então, aqui também tem vários significados por trás disso, mas ele pediu para eu parar por hoje. O mais importante era realmente falar sobre o movimento, né, do povo saindo do Egito depois de 3 meses, chegando ao pé do monte. No pé do monte, receber os primeiros, né, os 10 mandamentos de forma formalizada, porque muito disso aqui ele já falava ao seu povo pela tradição oral há bastante tempo, né? E aí depois a gente vai ver a sequência aqui dos acontecimentos, onde sim, eles fazem o bezerro de ouro, aí Moisés fica doido da vida, quebra tudo, tem que voltar, fazer outras tábuas, né? Aí, para aqueles que querem uma informação maior, né, pega no Google e vê a distância do Monte Sinai para Jerusalém, para Israel. Qual a distância que tem ali? É pouco. Mas por conta da desobediência e da afronta que o povo teve, né? Eles não foram direto, porque se Deus, como está escrito aqui, é o dono da terra, mas ele separou um povo para que fosse conhecido como o povo dele, e o próprio povo o renegou, porque, né, bateu de frente com a primeira lei que ele deu, né? Você acha que ele não sabia o caminho reto e o mais curto para chegar na terra prometida? É lógico que ele sabia. Mas por causa disto e de tantas outras coisas, o povo ficou rodando em círculo 40 anos, né? Para que aquela geração teimosa ficasse por ali e desse chance para a próxima, que iria herdar a terra prometida, né? Mas basicamente é isso, né? Então, obrigada pela atenção de vocês hoje, né? E se Deus quiser, a gente vem. Quando Ele quiser, a gente volta para continuar a leitura. Isso aí. Fiquem com Deus. Amém.